Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui. Nessa live de hoje, eu vou trazer aqui um estudo de caso de uma terapeuta que começou do zero e hoje atua nessa área e vive na terapia com a técnica da EFT. Então é isso, vou chamar aqui agora a terapeuta Fátima, ela vai nos contar aqui a jornada dela até se tornar uma terapeuta de EFT e viver dessa profissão. Fátima já é uma aluna do EFT Pro, que fez transição de carreira, e já deu aqui algumas entrevistas também para mim, né? Sempre é muito bom ouvir a história dela. Então eu queria que você contasse um pouco, né? O que é que você fazia antes de você se tornar terapeuta? Qual era a sua atividade antes? Então, André, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes aí, boa noite a todo mundo. É um prazer sempre estar aqui com você. Eu conheço o André desde 2015, comecei assistindo as lives do André e fazendo a IFT junto, e fui me apaixonando aí por essa técnica. E em 2020, eu me tornei terapeuta, sou aluna, de verdade, né? E antes disso, eu já fiz muitas coisas. Eu fui professora por mais de 12 anos, eu tive loja de roupa, loja de presente, loja de atacado, né? Varejo. É... Eu tive até um aviário, André, um aviário mesmo, de aves, criava e vendia em açougue. Isso foi uma fase, porque eu nunca consegui ficar quieta, assim, de fazer uma coisa só. Era sempre, eu estava dando aula, mas eu estava sempre arrumava alguma coisa para fazer, vendia uma coisa, vendia outra, vendia semijoia, vendia cremes para mulherada. Então eu estava sempre inquieta, sempre fazendo algo a mais. E eu me lembro que uma época que eu vim morar no sítio, eu estava dando aula e montei um aviário. E os meus negócios sempre prosperaram rapidamente, André, porque eu sou muito dedicada. E eu vou, eu estudo, eu quero saber de tudo. Então cresce rapidamente, mas aí tinha o outro lado da história que eu não tinha eu acredito que era a parte do merecimento, né? E muitas coisas dentro de mim que estavam mal resolvidas que eu acabava perdendo. Eu conquistava, mas perdia, né? E o meu último trabalho foi como assessora parlamentar, antes de ser terapeuta. Foi como Uhum. assessora parlamentar, né? E o que é que fez você sentir esse desejo de atuar como terapeuta? Como é que foi esse processo, né, de fazer tantas coisas que nada tinham a ver com essa área de terapia e Uhum. começar a se envolver nessa área até se tornar Então, essa busca incessante dentro de mim para encontrar realmente uma satisfação naquilo que eu fazia. Porque eu queria ter sucesso profissional e realização profissional também. Não só ter o sucesso, não só ganhar dinheiro, mas também ter essa satisfação de estar fazendo algo que realmente tem uma grande contribuição na vida das pessoas. E eu sempre li muito. E quando eu comecei não só a ser terapeuta, mas também a aplicar a técnica em mim, e olha, André, eu fiz todos os seus cursos, todos. Então, o que acontece? Eu apliquei muito a técnica em mim. E até hoje eu tenho a minha terapeuta que me atende. Então, fui curando muita coisa dentro de mim, eu fui me autoconhecendo, tendo clareza de quem eu era, daquilo que eu queria, dos meus valores, daquilo que realmente era importante para mim. E até que realmente eu cheguei nisso, não é isso que eu quero ser terapeuta. E nesse processo todo, era muita leitura e também a questão das pessoas sempre virem desabafar comigo seus problemas, vir contar as coisas, vir chorar as pitangas, como diz minha mãe. E eu estava sempre ali para ouvir. Então, quando eu comecei a entender um pouco mais das terapias, eu percebi que esse era um dom que eu tinha e que era um dom forte para quem quer ser terapeuta. Né? E aí então, foi. naturalmente, as pessoas já procuravam você para falar, conversar, desabafar, né, pedir. Sim, sim. Isso é bem Mas, comum, típico, né?
e quem tem um chamado para essa área. Acontece bastante. Então, se Sim, mas quem está, é, né, e perceber isso, talvez seja a vocação chamando você. sim, eu acredito que sim, André. Eu lembro na escola, quando eu dava aula, eu sempre dei aula no estado, então era sempre para adolescente. Eu lembro que as meninas vinham me contar dos namoradinhos, os meninos vinham chorar porque isso, aconteceu aquilo. Quando acontecia algo mais grave, sempre eu era a primeira professora a saber das histórias, porque eles confiavam em mim de contar as suas dores. Uhum. Então, tudo isso foi levado em conta. Quando eu realmente decidi ser terapeuta, eu percebi que isso era uma coisa que era fácil para mim. Ouvir as dores das pessoas sempre foi muito fácil para mim. Você sentiu algum medo, algum bloqueio, alguma coisa assim que estava no começo incomodando para você entrar nessa área? Não, André, quando eu fui para fazer os cursos, eu estava numa fase muito difícil financeiramente. Eu não tinha nem dinheiro para comprar o curso, na verdade. Mas eu percebia, eu tinha certeza que isso era um caminho para mim, porque eu senti um desejo muito grande de fazer o curso. Eu queria muito. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz da área de terapias, eu comecei estudando o professor Hélio Couto, muita coisa dele, fiz alguns cursos dele. Aí depois, o curso que eu fiz para ser terapeuta, o primeiro foi de Barras de Axis, eu fiz em abril. E já em junho, eu já atendi uma primeira cliente paga, né? Porque de abril a junho eu fiquei treinando, estudando, aprendendo realmente. Daí, em junho, eu já tive minha primeira cliente pagante, e aí eu já introduzi a IFT também, junto, além das barras de Axis, eu já coloquei IFT, mesmo sem ter o curso ainda, porque eu já sabia aplicar. E eu sigo você desde 2015, então eu já tinha uma base mais ou menos. E isso foi, assim, foi me dando mais segurança, porque ela teve muito resultado. E aí, quando saiu o teu curso em setembro, aí eu fui fazer. E eu me lembro, André, que na época eu emprestei o cartão do meu pai. Eu não tinha como comprar o curso. Eu não tinha. Mas aí eu já estava trabalhando, porque nesse período eu também fui chamada para trabalhar como assessora parlamentar, e aí eu fiquei assim, fiquei mais confiante. Se eu não conseguir ganhar dinheiro com o curso, eu já tenho como pagar, porque agora eu já estou trabalhando. Aí emprestei o cartão do meu pai, parcelei em 12 vezes para fazer o curso com você. A formação, não é isso? A formação FT E a Pro. formação de FT Pro. Isso. Uhum. E aí, como é que foi, né? Você mergulhou no FT Pro. Quando foi que você virou a chave assim de trabalhar com terapia? Demorou muito tempo? Como é que foi a tua jornada? Então, eu fiz o teu curso em setembro, e já no primeiro mês eu já comecei a ter cliente, porque eu já vinha da outra terapia também, e aí eu comecei a estudar e aplicar em todo mundo, no pai, na mãe, nos irmãos, nos sobrinhos, nos filhos em casa, né, fui fazendo, e daí começou a surgir alguns clientes também. Quando chegou dezembro, eu já estava com clientes ganhando praticamente o mesmo valor que eu ganhava como assessora parlamentar, eu estava ganhando com a terapia. E aí, em dezembro, tinha a renovação, né, para o próximo ano já seria outros vereadores, e o meu vereador não ganhou as eleições, ele perdeu, fiquei sem emprego. E aí eu falei, puxa, agora é fazer isso, né? Estava com muito medo, né? E meu filho falou assim, ué, mãe, mas por que você está com medo? Você não está dando certo? Você não está ganhando, fazendo a mesma coisa? Por que você vai ficar com medo? Encara isso. Se não der, aí depois você vê, faz outra coisa e tal. E aí eu investi, fui com tudo, investi realmente em organizar minhas redes sociais, me intitular como terapeuta, que eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, e alguns terapeutas até têm esse medo de colocar lá nas redes sociais, não, agora eu sou terapeuta. Né? Tem que sair E do armário. as pessoas, é normal, as pessoas têm esse receio. Só que quanto mais tempo você demora para você assumir, para você se intitular de verdade terapeuta, mais tempo você demora para ter resultado.
Eu acredito que o meu resultado foi mais rápido por causa disso. Eu não tive medo de me intitular terapeuta. Quando eu vi que dava certo, eu quis a prova para mim mesma, eu fui fazer. Eu não fiquei, só o André falou, eu sei, o André falou, eu acredito no André, eu acredito nos outros também, mas eu quero saber, eu quero a prova para minha mente. Então, eu vou fazer em todo mundo para eu ver se isso realmente funciona. E foi o que eu fiz. E eu estava dando resultados, muitos resultados. É muito importante, né? A pessoa que se auto-aplica, ela começar a experimentar aplicar em outra pessoa. Devagarzinho, né? Faz uma pessoa próxima, porque é um salto, assim, é um salto de percepção, porque você pensa assim, puxa vida, eu me auto-aplico, eu sinto o resultado, mas será que eu consigo fazer em alguém? Será que se eu fizer em alguém vai dar resultado? Fica aquela dúvida, né? Mesmo você sentindo em você, então passar pela experiência de aplicar em alguém, começar a ver, opa, funcionou, né? Mesmo você sendo um iniciante, você começa a aplicar e começa a ver todo mundo que você aplica, ou pelo menos a vasta maioria das pessoas que você aplicar, você percebe ali uma diminuição daquela dor física, ou da carga emocional daquela memória, daquela situação que a pessoa contou para você, aí vai dando ânimo, você vai criando coragem, vai vendo que realmente dá para você ajudar as pessoas. Aí isso vai encorajando, né? Eu lembro, eu estava assistindo teu depoimento agora, assim, para fazer as edições aqui, né, da imersão, e você teve essa jornada, né, de aplicar em todo mundo e foi ganhando confiança. Sim. Até dizer, bom, agora eu posso fazer também, agora eu posso cobrar por isso e quem sabe, né, viver dessa terapia. Hoje você está trabalhando ainda com barras de Axis, só com EFT? Você usa outras técnicas também ou só EFT? O que eu fiz, André, eu usei a EFT. Na verdade, eu só trabalho com a EFT no online. Mas eu introduzi algumas outras coisas no meio das barras de Axis, que funciona muito bem. Né? Funciona muito bem. Questões de umas ferramentas de pergunta, algumas ferramentas nesse tipo, né, para se aprofundar um pouco mais. Mas a base é a EFT. É a EFT que eu trabalho. Praticamente é isso. Todo o conhecimento que você tem sobre terapias, toda a experiência que você tem de autoconhecimento, você consegue associar com a técnica da EFT. Né? Aí você faz do seu jeito, que é o jeito que é baseado na sua experiência de vida, nas coisas que você aprendeu, mas você usa a EFT como uma ferramenta para te ajudar a gerar mais resultado. Né? Então, o conhecimento que você tem associado a essa ferramenta, que é muito simples, muito fácil, muito poderosa em termos de dar resultado quase que imediato, né? E juntando tudo, você se torna ali um terapeuta único, que tem um perfil único, que tem uma abordagem que é a sua. Ninguém pode tomar isso de você e copiar isso, porque Fátima Braga só tem uma. Né? Isso, André. Inclusive, isso é muito bacana, porque a gente vai criando um método da gente, um método de trabalho. É. Aquilo que vai dando resultado para a gente, né? E isso faz com que você perceba que você tem mais valor. Eu recomendo sempre, né, para quem está assistindo aqui, conhecendo a primeira vez, sempre fazer pacotes de sessão. Por quê? Porque com um pacote de sessão, de 10 sessões, você consegue ter tempo para investigar, para ajudar a pessoa, para acompanhar ela por 10 semanas, colher o feedback dela no dia a dia, trabalhar na terapia e ir aprofundando o trabalho. Quando você faz uma sessão avulsa, você depois não tem mais o feedback da pessoa, fica sem saber o que aconteceu. Então, com 10 sessões, a gente consegue se aprofundar. Mas eu Próximo. percebi que eu estava trabalhando muito, eu estava ficando muito sobrecarregada, porque eu tenho essa mania de, até uma das coisas minhas, né, que eu fui me curando, eu acredito que isso é uma cura também, Uhum. dessa coisa de trabalhar demais, sempre fui aquela viciada em trabalho. Então, conforme eu fui me tratando também, curando as minhas feridas emocionais, eu fui percebendo que eu precisava trabalhar um pouco menos e ganhar mais. Eu acho que isso foi fazendo com que eu, aos poucos, fosse aumentando e eu me especializei. Hoje, eu me considero uma excelente terapeuta pelos resultados que eu tenho. E eu não tenho mais aquele receio, eu vou cobrar R$ 3.000 por um pacote. Eu tenho certeza que a pessoa vai ter resultado. Então, até nas minhas lives eu falo isso. Por que você não investiu ainda? Por que você não está cuidando ainda de você?
Por que você compra uma bolsa de R$ 1.000, às vezes, uma bolsa de R$ 600, compra um tênis parcelado trocentas vezes, e você não tem coragem de investir em você, em fazer um parcelamento para você mudar a sua vida? Porque muda. Eu tenho certeza que vai mudar. Então, hoje eu falo com toda segurança, eu não tenho mais medo de falar, faça, porque vai dar resultado. E eu acho que isso também é aquilo que eu falei, de você se intitular terapeuta de verdade, você saber que você dá resultado. Então, aí você fica segura de você cobrar e você não vai ter aquele medo, aquela insegurança. Porque alguns terapeutas têm, mas é porque ainda não atendeu o suficiente para ele ter essa segurança. Porque a segurança, ela vem da nossa prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica e mais segurança você tem. E aí você pode aumentar o valor também. Exato, é. Então, opa, a segurança, ela vem de dois aspectos, né? A sua cura interna também. Uhum. Se a sua autoestima estiver abalada, e com sentimento de rejeição, abandono guardados, às vezes a pessoa, ela tem muita experiência, sabe muito, ainda assim ela se sente insegura. Então tem esse aspecto, né, do emocional, Uhum. que você também trabalhou e vem se curando cada vez mais, né? Tanto que você está recebendo atendimento de EFT, né, sempre também. Sim. E o aspecto da prática do dia a dia. Então as duas coisas juntas tornam você um terapeuta altamente seguro. Né? Você chegou a trocar sessões também lá no grupo de trocas do FT Pro? Sim, André, eu sempre tive a minha terapeuta desde o início. Eu fiz muitas trocas naquele grupo, André. Muitas trocas. Inclusive, eu dei muitas dicas, porque eu tenho uma percepção muito forte do que vai funcionando. Porque eu tive comércio, tive indústria, então eu sempre ficava na frente das vendas e eu percebia aquilo que o cliente queria, o que dava resultado. E sempre eu levava isso para a fábrica. E era fazer e dava certo. E eu percebi isso lá também. Gente, olha, eu percebi o seguinte, não fica fazendo troca hoje com um, amanhã com outro com outro, não sei o que, isso não dá resultado. Dá resultado, claro. Mas você não consegue acompanhar, você não consegue perceber. E o que você precisa é de perceber esse resultado. Então, falei, gente, faça pacotes. Encha a tua agenda primeiro de pacotes gratuitos. De troca Depois, entre os alunos. isso. E aí você vai tendo toda essa segurança, quando você vê, você vai estar substituindo a sua agenda de trocas por agendas de clientes pagos. Porque a gente precisa também trazer essa mensagem para a mente, né, André? A agenda está cheia, né? Sim, Precisa sim. levar. O grupo ele é fantástico, né? Essas trocas que vocês fazem ainda, muita cura emocional, serve para duas coisas, tanto para você se curar suas feridas emocionais e também praticar a técnica, a ferramenta e ganhar segurança. Então tem duas funções aí maravilhosas no grupo do FT Pro. Sim. Me fala o seguinte, por que você resolveu trabalhar com a EFT em si? Você começou com a barra de Axis, depois você fez mais a EFT. O que é que te chamou a atenção na técnica? Por que você usa mais ela hoje? Basicamente, André, pela facilidade, pela simplicidade da técnica. Porque hoje eu trabalho praticamente 100% online. Eu tenho uma clínica aqui que eu posso atender quando chega algum cliente, né, para atender no presencial, mas é muito raro. Mesmo os daqui, da minha cidade, às vezes preferem o online. Então, essa facilidade de você atender online, para mim, assim, é fantástico. Porque hoje eu já atendi gente fora do Brasil, várias pessoas fora do Brasil, Portugal, Inglaterra, né? Estados Unidos. Então, assim, e você atende a pessoa normalmente como se tivesse presencial. Então, essa é uma parte maravilhosa da técnica. E pela simplicidade também, André, porque qualquer pessoa pode fazer. Então, e ao mesmo tempo, você ensina a técnica sem medo de que a pessoa vai aprender e não vai querer ter o trabalho. Porque é assim, a pessoa, ela aprende e ela consegue ir até um certo ponto sozinha. Depois ela precisa de um terapeuta, porque tem certas coisas que a nossa própria mente parece que bloqueia. Então, você não consegue acessar mais profundo ali.
Então, você não precisa ter medo, você sendo terapeuta, de ensinar a técnica para o teu cliente. Eu ensino, tem até um vídeo lá ensinando como é que faz e tal, mas eu sei que ele sempre vai me procurar para algumas coisas mais profundas. Então, é Sim. uma coisa tão bacana que, ao mesmo tempo que a pessoa pode fazer sozinha, ela também precisa de você. Então, é uma coisa do ganha-ganha de todos os lados. Porque o que acontece é o seguinte, né? Quando você faz por conta própria, tem coisas emocionais que você não consegue enxergar em você, porque são pontos cegos. Outra pessoa que está de fora consegue enxergar muito melhor, ainda mais se a pessoa tiver experiência, tiver prática. Então, eu, quando estou conduzindo sessões, eu vejo coisas que o cliente não tem o preparo, não tem o autoconhecimento suficiente para enxergar. E aí você consegue ajudar ele a ir mais fundo do que ele iria sozinho, né? Tem coisas que ele nem sabe que é bloqueio, e você, vendo de fora, você consegue identificar. Uma outra coisa também que faz a pessoa buscar um profissional é porque, com o profissional, você tem horário marcado, você tem um compromisso. É muito difícil você parar por conta própria e você mesmo se auto-aplicar e ficar ali se curando de forma fixa, né, num dia, passar 50 minutos ali fazendo, é igual fazer atividade física. Tem pessoas que só fazem atividade física quando elas marcam com um personal, com alguém, porque se for sozinho por conta própria, vai sempre procrastinar, deixa para depois e acaba não fazendo. E aí, quando vai com um profissional, agendou, vai lá e faz, e consegue um resultado melhor, até porque o profissional consegue conduzir bem melhor, né? Sim. Me conta também, assim, algum caso que você tenha atendido, só para ilustrar, assim, o resultado que você já conseguiu. Tem algum caso que chamou a atenção que você possa compartilhar? André, eu quero compartilhar esse caso dessa pessoa que hoje, inclusive, eu liguei para a pessoa para saber como é que estava, porque eu não tinha contato desse caso desde janeiro, eu atendi em janeiro essa pessoa, e eu nunca comentei desse caso, porque eu queria ter certeza de que realmente teve esse resultado. Então, foi um senhor de 60 anos que eu atendi em janeiro, e a família dele que me procurou, a esposa me procurou e falou: Fátima, ele já bebe há 40 anos, ele é, né, viciado na bebida, alcoólatra, tá, né, vem destruindo a família, a vida dele, e a gente não aguenta mais, a gente não sabe mais o que fazer, já foi internado 3 vezes, e realmente não tem, a gente não sabe mais o que fazer. Ela, inclusive, ela falou: Fátima, você é minha última esperança, se nós não resolvermos com a EFT, eu não sei mais o que fazer. Falou: Fátima, mas nós não vamos conseguir te pagar tudo, 10 pacotes de uma vez. Eu poderia pagar para você por semana, porque nós vamos juntar, nós vamos fazer vaquinha dos filhos, e eu como esposa, os parentes, todos vamos fazer uma vaquinha para poder pagar o tratamento aí com você. Falei: ah, tá bom, então paga semanal. E aí, André, o que aconteceu? Eu fiz uma única sessão com ele. Foi uma sessão muito. Teve muita catarse. Ele quase não conseguia fazer as batidinhas dos pontinhos, porque ele estava muito fraco, não dormia, e estava, sabe, tremendo. Então, Uhum. assim, foi muito forte. Mas a gente conseguiu chegar numa coisa muito profunda da infância dele. E ele realmente se soltou na sessão e foi quase 2 horas de sessão, porque ele estava com a catarse e, né, muito forte, e eu não quis deixar, então eu fui trabalhando com ele ali, eu falei: eu vou dar o máximo de mim que eu puder nessa sessão aqui com ele, para ele, né, ir melhorando e a gente poder fazer o tratamento. Enfim, uma das coisas que ele trouxe da infância é que o pai dele dizia: você tem que vencer, você tem que ser um vencedor. Então, ele trazia aquilo muito forte dentro dele, era uma cobrança muito forte para ele. E ele não conseguia ser o provedor da família, aí ele foi entrando na bebida e foi bagunçando toda a vida dele e toda a família e tal. Enfim, depois dessa sessão, André, ele descobriu quanto é que a mulher estava pagando pela sessão e ele achou um absurdo. Hum. E ele não quis mais fazer, porque ele achou muito caro pagar R$ 250 para fazer uma sessão de terapia. Só que depois daquela sessão, ele dormiu de 4 a 5 horas sem parar. Dormiu, dormiu, dormiu mesmo. Ela até mandou mensagem para mim dizendo assim:
Fátima, o homem está desmaiado, o que eu faço? Eu falei, deixa ele dormir. Deixa ele dormir o quanto ele precisar dormir. E aí, André, a gente ficou, ele não quis mais fazer. Falei, o que eu vou fazer, né? E ele tinha me pagado só aquela sessão mesmo, então estava tudo certo, não posso obrigar ele a fazer. Só que 4 meses depois, ela me mandou um áudio contando que desde aquele dia ele estava agindo diferente, nunca mais tinha bebido. E eu falei, meu Deus, uma única sessão, nunca mais bebeu? Ela falou sim. Eu falei, meu Deus, será que nós conseguimos resolver o problema com uma sessão? Daí ela falou, eu não sei, Fátima, mas ele está diferente, nunca mais bebeu, então tá tudo certo. Enfim, aí isso, né, 4 meses depois, foi em abril, mais ou menos, que ela me mandou essa mensagem, mas eu nunca divulguei isso, nunca falei nada, eu falei, é muito pouco tempo para dizer que uma pessoa parou de beber. Quem parou de bebeu por 40 anos. Então, aí hoje, quando você me convidou para vir, eu liguei para ela, né, mandei uma mensagem, falei, Amanda, como tá aí seu esposo? Ele ainda tá sóbrio? Não bebeu mais mesmo? Ela falou, Fátima, desde aquele dia ele nunca mais botou bebida na boca mesmo. Então, hoje são 9 meses, né, André? Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Eu acredito que tem certas coisas que parece que vai lá mesmo na raiz do problema. Talvez seja pela, sei lá, talvez a pessoa querer muito, porque ele queria muito se curar. E aí ela se permite. Eu não sei o que é, André, mas tem pessoas que já aconteceu, acho que essa é a segunda, a terceira pessoa que acontece comigo, de uma única sessão dar um resultado desse. E tem outras, né? A maioria não dá. A maioria tem clientes que você faz aí várias, 10 sessões, não dá, não consegue resolver exatamente tudo, mas sempre tem muito resultado. Né? Mas Sim. nesse caso, realmente, ele me surpreendeu bastante. Na maioria dos casos, vai ser preciso um acompanhamento, um aprofundamento. Então, 10 sessões, eu falo, geralmente 10 a 30 sessões, sim. A maioria fica ali entre 10 e 20 sessões, uns vão precisar um pouco mais, talvez outros precisem de mais ainda, mas tem esses casos, sim, que acontecem de uma sessão só, liberar um vício, liberar uma coisa muito profunda, uma depressão, acabar com uma sessão, só que não é o mais comum, né, para a gente não achar que isso é a regra, né? Sim. Não é. Uhum. Já fiz também, eu lembro no comecinho da minha carreira como terapeuta, um senhor que ele veio e a gente fez uma sessão de EFT, ele fumava muito, ele queria parar de fumar, não conseguia. E também foi assim, foi uma sessão, acabou o vício de cigarro e nunca mais voltou. E anos depois eu conversei com ele, ele disse, nunca mais depois daquele dia eu coloquei um cigarro na minha boca, não senti mais vontade. Mas a gente sabe, né, que não é todo caso que é assim. Embora a técnica da EFT seja muito rápida, muito impactante já nas primeiras sessões, geralmente tem que ter assim um certo acompanhamento depois para ir aprofundando, né? Mas é muito bom poder ver esse tipo de coisa acontecer, né? Como se fosse um milagre. Nossa, é fantástico. A gente se sente realmente realizada no trabalho por conseguir, né, mudar, porque, nossa, a situação é muito difícil, uma situação de uma família assim, né? Porque todos ficam doentes, né? Sim. Então... E me fala o seguinte, você, antes de ser terapeuta, você imaginava que um dia você ia ser uma terapeuta, que você ia trabalhar com isso, viver disso? Nunca imaginei, André. Eu, na verdade, na época que eu tinha meus problemas de altos e baixos, eu cheguei a procurar psicólogo, eu acho que 3 vezes eu cheguei aí no psicólogo para entender o que estava acontecendo comigo e tal. Eu gostava daquilo, mas eu nunca pensei que eu pudesse ser uma terapeuta, né? Nunca pensei que isso... Na verdade, eu nem conhecia direito a profissão de terapeuta, eu nem conhecia direito. Quando eu fui descobrindo realmente todo esse mundo, nossa, eu fiquei encantada. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Né, fui buscando e me aperfeiçoando. E eu, cada vez mais, eu estou me aperfeiçoando. Por exemplo, os teus cursos que eu já fiz, eu volto, eu quero fazer de novo. E porque cada vez que a gente olha, que a gente assiste de novo, que a gente faz junto de novo, estou sempre assistindo tuas aulas, a gente aprende coisa nova. E isso eu acho que faz com que você vai se tornando um terapeuta diferenciado. Porque você está sempre
aprendendo. Você vai Sim. se tornando, realmente você vai se tornando, se especializando. Eu acredito que é isso. Você vai Uhum. se especializando cada vez mais. Isso. Fátima, eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria que você deixasse também o seu contato, para quem quiser conhecer o seu perfil lá no Instagram. Uhum. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Fátima, pode ir lá no perfil dela conhecer. Qual é o teu endereço lá no Instagram? É Fátima Braga Oficial. Então, vamos lá. Fátima Braga Oficial lá no Instagram. E você tem algum nicho que você se especializou? Tenho, eu me especializei no nicho de autoestima, dentro de autoestima, autoconfiança. Certo. Então, eu sempre procuro trabalhar essa parte de autoconfiança das pessoas para que elas possam ser quem elas nasceram para ser. Ter clareza daquilo que elas são, porque quando a gente encontra a nossa essência, quem nós somos de verdade, descobre essas coisas, porque nos nossos valores, aquilo que é importante para nós, a nossa vida deslancha. Porque as Sim. pessoas não sabem, né, André, o que querem, não sabem, elas são muito perdidas. E é tudo porque tem muitas feridas emocionais e ficam para lá e para cá sem um rumo. Então, quando a gente trabalha a autoestima, a autoconfiança das pessoas, a principal coisa que elas têm é clareza daquilo que elas querem. E quando você tem clareza daquilo que você quer, ninguém te segura. Você vai mesmo. Né? Porque daí não tem mais procrastinação, não tem medo, não tem nada. Você sabe que é aquilo. Tem certeza do que é aquilo. Então, você vai. Né? Sim. Então, eu adoro trabalhar esse nicho. Porque é muito, muito gratificante você ver o desenvolvimento das pessoas. Se alguém quiser, tiver interesse em conteúdo sobre autoestima, sobre autoconfiança, vai lá, segue o perfil da Fátima. Obrigado, Fátima, parabéns pelo resultado. Obrigado também por ter Obrigada. aceito o convite, tá bom? Boa Tá, muito noite. obrigada também por tudo. Obrigada pelo convite de estar aqui. Tudo de bom aí para você e para os alunos também, tá? Tá. Tchau, tchau.